Nos últimos dias, uma tragédia envolvendo um balão que caiu com 22 pessoas a bordo chocou o país. O acidente gerou uma comoção enorme e, claro, levantou uma série de discussões sobre segurança, fiscalização e, principalmente, sobre as regras que existem ou que não existem para atividades como essa no Brasil. Eu sou a Ana Carolina e este é o Entre Linhas, podcast da Inteligov. No episódio de hoje, nós faremos uma pausa na pauta política direta, mas não sairemos do universo das instituições, das regulações e das responsabilidades. A gente vai entender de forma clara como funciona a legislação brasileira sobre o transporte aéreo turístico, o que é permitido, quem fiscaliza, quais são os riscos e, principalmente, quais são as discussões que estão acontecendo agora para evitar que tragédias como essa se repitam. Para começar, é importante entender que o transporte aéreo turístico no Brasil não é uma coisa só. Na verdade, ele envolve diferentes modalidades e cada uma tem regras bem específicas. A gente está falando aqui de balões de ar quente, helicópteros, aviões de pequeno porte, aqueles que fazem voos panorâmicos ou traslados para destinos turísticos, e, claro, os aviões de grande porte das companhias aéreas, que também são parte do turismo, especialmente nos voos fretados. No Brasil, quem regula tudo isso é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. É ela quem define o que é permitido, quem pode operar, quais as exigências para pilotos, empresas e aeronaves. De forma bem resumida, a regra geral é: se há cobrança, se é uma operação com fins comerciais, precisa estar regulamentado, certificado e autorizado pela ANAC. Se é um voo privado feito por uma pessoa que tem um avião, um balão ou um helicóptero, sem cobrança, aí é uma operação privada de responsabilidade pessoal. Mas, claro, nem tudo é tão simples assim na prática, e o balonismo é o maior exemplo disso. Até hoje, não existe no Brasil nenhuma empresa oficialmente certificada para fazer passeios de balão de forma comercial. Nenhuma. Isso significa que todo passeio vendido, mesmo que pareça regular, na prática é considerado uma atividade desportiva de aventura, feita por conta e risco dos passageiros. Os balões hoje são regulados como equipamentos desportivos e os voos acontecem sob as regras da aviação desportiva. Não existe certificação comercial, nem exigência formal de manutenção periódica das aeronaves nos moldes do transporte aéreo tradicional. É diferente do que acontece, por exemplo, com os helicópteros. Quem oferece voos panorâmicos de helicóptero, como aqueles no Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu ou até no litoral nordestino, precisa ter uma autorização formal da ANAC como táxi aéreo ou como serviço especializado de voo panorâmico. Mesma coisa para os aviões pequenos que fazem sobrevoos turísticos ou levam turistas para destinos isolados. Para operar comercialmente, a empresa precisa ser um táxi aéreo ou ter certificação de serviço aéreo especializado. E, claro, as linhas aéreas convencionais, com os aviões de grande porte, seguem as regras mais rigorosas, tanto para voos regulares quanto para os voos fretados. E aqui, pelo menos, a legislação ela já é bem mais consolidada. Se você está pensando que, nossa, isso parece meio frouxo em alguns pontos, você tem razão. O histórico de acidentes na aviação turística no Brasil revela exatamente onde estão esses problemas. Só para te dar uma dimensão, a maioria dos acidentes aéreos no país não acontece nas linhas aéreas comerciais, que são altamente regulamentadas e fiscalizadas. Ela acontece na chamada aviação geral, que inclui os voos particulares, voos turísticos de pequeno porte e até operações que na prática são clandestinas, ou seja, realizadas sem as autorizações necessárias. O caso dos balões é simbólico. Até 2025, o Brasil nunca tinha tido um acidente com um balão que resultasse em tantas vítimas como o que aconteceu agora. O balão estava superlotado, pegou fogo durante o voo, caiu, e o resultado foram várias mortes, dezenas de feridos e uma pressão enorme por mudança. E acredite, esse não foi um ponto fora da curva.
Já houve outro acidente poucos dias antes, em Boituva, no interior de São Paulo. Na aviação com helicópteros e aviões de pequeno porte, os acidentes também costumam ocorrer quando há operação clandestina. Casos muito conhecidos foram o do jornalista Ricardo Boixá, que morreu em um helicóptero que fazia transporte irregular, e do cantor Gabriel Diniz, que estava em um avião que não poderia estar fazendo aquele voo. Já no transporte regular, aquele feito pelas grandes companhias, o Brasil vinha com mais de 15 anos sem acidentes fatais, até o acidente com o voo da Voepaz em 2024, que infelizmente interrompeu essa sequência. O resultado é simples: quanto mais informalidade, mais risco; quanto mais regulamentado e fiscalizado, mais segurança. E quando acontece um acidente como esse, quem é que responde? Bom, são três níveis de responsabilização. Primeiro tem a responsabilidade civil, então quem operava o voo tem que indenizar as vítimas e suas famílias, mesmo que não tenha culpa direta. Isso vale tanto para voos comerciais quanto, em muitos casos, até para atividades desportivas, se for comprovado que houve falha, omissão ou risco assumido. Aí tem a responsabilidade penal, que, se ficar provado que houve imprudência, negligência ou até dolo, ou seja, que alguém assumiu o risco de colocar outras pessoas em perigo, essa pessoa pode ser processada criminalmente, responder por homicídio culposo ou até doloso, se for o caso. Isso vale para pilotos, donos de empresas e até quem promoveu a operação sabendo que ela era irregular. E também tem a responsabilidade administrativa. A ANAC pode multar, suspender e até cassar licenças de pilotos e operadores que desrespeitem as regras. As multas podem chegar a 200 mil por infração e as empresas podem ser impedidas de operar. E olha, não são raros os casos em que uma operação começa irregular, alguém denuncia e a ANAC precisa interditar aeronaves em empresas inteiras. Só em 2019, por exemplo, o número de aeronaves interditadas por transporte clandestino subiu mais de 400%. A verdade é que, quando a fiscalização chega, muitas dessas operações param, mas até lá o risco já foi corrido por muita gente. E o que está acontecendo agora? Os acidentes recentes aceleraram uma discussão sobre regulamentar de vez o balonismo turístico no Brasil. Está em discussão no Congresso um projeto de lei que pretende exigir a certificação formal de balões, licenças comerciais para pilotos, inspeção técnica obrigatória e, claro, um padrão de segurança muito mais próximo do que já existe para helicópteros e aviões. Além disso, existe um projeto de lei que busca criminalizar o táxi aéreo clandestino no Brasil. Hoje, quem faz esse tipo de transporte sem autorização responde no máximo administrativamente, paga multa e muitas vezes volta a operar depois. A proposta é transformar isso em crime com pena de prisão. Tem também debates sobre a necessidade de atualizar o Código Brasileiro da Aeronáutica, que já tem quase 40 anos e que precisa acompanhar a modernização do setor. Em paralelo, a ANAC e o Ministério do Turismo têm discutido como criar regras mais claras para as atividades de aventura que usam aeronaves, como balões, parapentes, ultraleves e até asa delta. Afinal, esses passeios são oferecidos como serviço turístico, mas operam muitas vezes numa zona cinzenta da regulação. E o que dá para tirar disso tudo? Bom, o transporte aéreo turístico no Brasil vive um paradoxo. De um lado, é uma atividade que cresce, que movimenta o turismo, gera experiências incríveis, mas, de outro lado, ainda enfrenta lacunas importantes na regulação e na fiscalização, que colocam em risco tanto passageiros quanto os operadores responsáveis. E aqui vai um recado que vale não só para quem é turista, mas principalmente para quem trabalha com relações institucionais, advocacy e comunicação estratégica. Entender esse cenário regulatório, os seus riscos, as discussões que estão em andamento e os movimentos do legislativo e dos órgãos reguladores é mais do que importante, é essencial.
Esse tema tem impacto direto sobre setores como turismo, seguros, transporte, hospitalidade e, claro, sobre qualquer empresa que opera ou dependa desses serviços. Então, a reputação de tudo isso que envolve o turismo e o transporte está em jogo também. Então, acompanhar essas discussões não é só uma questão de curiosidade, é gestão de risco, é antecipação, é inteligência institucional. Se você precisa acompanhar esses temas, já sabe, né? Acesse www.inteligov.com.br e veja como acompanhar essa e outras pautas do seu interesse e que impactam na sua operação. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio do Entre Linhas.